Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora para falar um pouco mais sobre a movimentação dos fretes do açúcar aqui no Brasil neste ano de 2022, porque o ano não terminou, mas a gente já tem destaques aí importantes relativos a este ano, né? E a gente tem também, né, pontos de impacto, né, na movimentação logística do país que ocorreram neste ano, né? Questão dos preços dos combustíveis, questão também pontual em relação à safra, que começou um pouquinho mais tarde, né, do que o que a gente costumava ver. E para a gente falar um pouco mais sobre um levantamento que foi recentemente divulgado pela Fretebras, a gente conversa agora com o Bruno Hakkad, que é diretor de operações da plataforma Fretebras. Então, Bruno, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonatas. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Prazer é nosso, Bruno. Queria que você começasse falando em relação a essa movimentação, né, dos fretes relativos ao açúcar, porque me parece que nós tivemos nesse ano de 2022, quando a gente fala em termos de acumulado, né, de janeiro até outubro, né, que é o último dado que vocês divulgaram, que a gente tem uma variação bastante positiva em relação ao ano passado, não é isso? É isso mesmo, Jonatas. Esse foi um dado que realmente até nos surpreendeu bastante, até por isso que a gente acabou querendo se aprofundar um pouco sobre, se debruçar nisso, mas a gente viu de fato esse aumento de 58% no volume de fretes de açúcar publicados aqui na Fretebras, quando a gente compara o período de janeiro a outubro desse ano com janeiro a outubro do ano passado. A gente faz essa comparação do acumulado do período justamente para tirar qualquer tipo de impacto de sazonalidade, mas é curioso porque quando a gente até compara esse número, colocando em perspectiva, com o aumento de fretes do agro de uma forma geral aqui na plataforma, o açúcar ele acaba tendo a variação mais do que o dobro do que o agro de uma forma geral. Então, reforça muito o destaque aqui e a importância que o açúcar teve na produção aqui. São dados que a gente vê aqui na Fretebras. Bacana. Bruno, você disse então que vocês se aprofundaram mais desses dados relativos ao açúcar, porque realmente é um dado que chama a atenção, né? Sobre a movimentação do adoçante em relação aos fretes. Queria saber se vocês chegaram a levantar o que pode ter motivado né, esse aumento tão expressivo, quase 60%, né, no volume de fretes em relação a janeiro e outubro do ano passado. E a gente percebeu, na verdade, a gente fez um desdobramento disso por estados, né? A gente tem hoje 4 principais estados produtores de açúcar que a gente identifica aqui, então São Paulo, Goiás, Paraná e Minas Gerais, são os mais representativos aqui quando a gente olha na plataforma, tanto em termos de volume de fretes, como em termos de área e produtividade. E aí o que nos surpreendeu, e é até curioso ver, como o impacto do clima, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para São Paulo, a estiagem, teve uma forte estiagem, a falta de chuvas aí até outubro, isso naturalmente fez com que tivesse uma queda na safra de 22 contra 21, e aí naturalmente a gente vê esse impacto também aqui na plataforma. A representatividade dos fretes de açúcar de São Paulo caiu, né? O volume não, mas a representatividade, quando a gente compara com os outros estados, caiu. E aí, ao mesmo tempo, né, comparando, por exemplo, com o estado de Goiás, em que a gente vê um aumento dessa representatividade, a safra de 22 ficou bem acima da safra de 21, muito também porque foi um estado que teve aí uma ajuda considerável de chuvas. Então, uma das principais variáveis, naturalmente, acaba sendo o próprio clima, contribuindo ou prejudicando, dependendo aqui da região, a produtividade e a produção no final do dia, e aí, consequentemente, o escoamento disso através dos caminhões, que é o que a gente consegue observar aqui na plataforma. A segunda variável, Jonatas, que a gente observa, e aí isso vale independentemente da região, né, de uma forma geral, contribui para esse 58% de crescimento como um todo,
é a busca, né, pelas transportadoras, né, que naturalmente fazem aqui o açúcar e o agro de uma forma geral, a busca por soluções digitais na hora de contratar caminhoneiros autônomos. O mercado ele tende a contar muito com caminhoneiros autônomos para fazer o escoamento dos fretes que eles possuem, e aí, naturalmente, contar com soluções digitais, assim como a nossa, contribui bastante também para esse aumento. Tá? Então, são essas duas variáveis, a busca por digitalização e, obviamente, o clima contribuindo aqui, dependendo da região. Certo. Quando a gente fala nessa relação, né, nessa relação sobre os caminhoneiros autônomos, tá intimamente ligada à questão do custo, né, Bruno? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Quão diferente o custo do caminhoneiro autônomo é em relação ao das transportadoras? Como é que funciona isso? Isso é um bom ponto. No final do dia, as transportadoras elas acabam tendo uma margem, via de regra, elas trabalham com margens bem apertadas. Né? Então, ainda mais agora, quando a gente vê um cenário de custo de insumos, né, inflação super elevada, o diesel, né, foi destaque aí ao longo do ano inteiro, a gente observou aumentos sucessivos de diesel quando a gente compara com o ano passado. Só para vocês terem uma ideia, por mais que a gente viu um arrefecimento, né, de junho e julho para cá, o diesel em outubro, na bomba, ele ainda está 31%, ele ainda é 31% maior do que o diesel na bomba quando a gente olha contra outubro do ano passado, de 21. Então, ainda assim, é um aumento bem representativo. E aí, naturalmente, as transportadoras buscam, né, soluções para reduzir custo, e a terceirização, né, através de caminhoneiros autônomos e usar plataformas digitais para encontrar esses motoristas, né, de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, contribui muito. A gente fez uma conta aqui, quando comparando o valor por km de embarcar um caminhão próprio, uma frota própria, com todos os custos envolvidos na compra do caminhão, manutenção do caminhão, manter ali um motorista funcionário, um CLT, quando a gente compara isso com a contratação de um terceiro, a gente vê que esse custo ele tende a ficar 20%, mais ou menos 20% abaixo. Então, obviamente, não significa isso que o motorista autônomo ele acaba sendo muito prejudicado, né? Não é por aí, mas é porque no final do dia você tem ali uma contrapartida de eficiência e o motorista autônomo ele consegue operar realmente de uma forma mais barata do que a transportadora mantendo ali tudo aquilo, todo aquele capital empregado. Né? Então, dessa forma, a gente observa que, de novo, é um movimento que ele veio para ficar, né? Consequentemente, depois ali do aumento com o Covid e depois aí de toda essa situação que a gente tem aí passando aos últimos 2 anos, a gente vê que esse movimento veio para ficar e ele tem se intensificado cada vez mais, transportadoras evitando, né, deixando de comprar caminhões próprios e passando a usar cada vez mais a digitalização e a busca e a contratação de terceiros. Certo. Bruno, vamos falar então um pouquinho mais sobre esse advento da digitalização, que também entrou nas transportadoras, né, em quem precisa transportar de alguma forma, os caminhoneiros autônomos por outro lado, né. Acho que é importante a gente falar sobre esse tema também, porque está diretamente ligado à plataforma de vocês, né. A Fretebras, até me corrija se eu estiver enganado, tem mais de 50 mil caminhoneiros ativos, né, neste momento, um número bastante representativo. Fala um pouquinho pra gente justamente sobre como vocês têm acompanhado aí essa digitalização da logística brasileira, o que vocês têm visto aí ao longo dos últimos anos. Perfeito. Na verdade, corrigindo, são 250 mil caminhoneiros cadastrados e ativos que usam a Fretebras todo mês. Então, é um volume bem expressivo. E aí, obviamente, eles estão aqui usando a plataforma para encontrar esses fretes das transportadoras que publicam. São cerca de 1 milhão de fretes publicados por mês. E como eu comentei, né, então, de uma forma geral, a gente vê um aumento bem representativo. A gente
tem mantido aí um crescimento de quase 40% ano contra ano em fretes publicados. E aí o mais interessante é que, além, não só tem um aumento do número de empresas, né, nos procurando para passar a publicar fretes aqui com a gente, para encontrar motoristas autônomos através da plataforma, mas a gente observa que o engajamento dessas empresas, né, que no final do dia acho que esse é o grande pulo do gato, que o engajamento dessas empresas com a plataforma ele tem sido cada vez maior. A gente sabe que, naturalmente, as empresas elas acabam sempre fazendo um pouco com frota própria. Aquilo que eu estou falando aqui não é que elas abrem mão totalmente de frota própria, mas o que a gente tem visto é que elas têm migrado cada vez mais para a contratação de terceiros. Então, naturalmente, a gente observa esse comportamento aqui, e aí isso vira, naturalmente, um efeito positivo, né, tanto de empresas nos procurando cada vez mais, e os caminhoneiros também passando a usar soluções digitais como a nossa. Falei da redução do custo da transportadora, mas o caminhoneiro ele se beneficia muito também, porque no final do dia, se ele fica, por exemplo, na solução que ele, até então, né, eles usavam para encontrar trabalho, o motorista chegava a ficar uma semana parado ali em posto, esperando uma carga para poder seguir viagem, voltar para casa e coisas do tipo, ao passo que quando ele usa uma plataforma como a nossa, ele consegue encontrar esses fretes de uma forma muito mais rápida também e eficiente, então ele fica menos tempo parado, menos tempo ocioso. No final do dia, a gente ganha uma eficiência aqui na cadeia como um todo, né? Então, acho que esse é o grande recado, e assim, principalmente no agro, que tem a maior representatividade aqui para a gente, por conta do volume que tem, né? Então, soja, milho, grãos de uma forma geral, o açúcar agora com uma representatividade muito positiva, né, que é o que a gente tem destacado aqui, mas também, obviamente, pela necessidade e pressão de custos que o agro possui. Com certeza. Bruno, e como é que quem está nos acompanhando tem interesse, né, tanto da ponta vendedora quanto da que vai transportar, para entrar, né, na Frete Brasil? É aplicativo? É site também? Como é que funciona? Boa pergunta. Para as empresas que querem publicar cargas, encontrar os motoristas aqui com a gente, é só entrar pelo nosso site, é o fretebras.com.br, faz o cadastro, é um cadastro super simples, e aí passa a assinar a plataforma e a publicar os fretes com essa assinatura. E para o motorista não tem custo nenhum, né, é 100% gratuito. O motorista baixa o aplicativo, né, no Google Play, na loja do Android, baixa o aplicativo da Fretebras e aí faz um cadastro também. Obviamente, a gente cadastra as duas pontas, valida as duas pontas, e a partir desse momento ele passa também a visualizar os fretes que a gente possui aqui e a entrar e negociar com as transportadoras que publicaram. Bacana, Bruno. Excelente, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Sempre que tiver novidades e que tiver dados aí importantes da Fretebras, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez, Jonatas. Um grande abraço. Bom abraço, bom final de semana. Falamos aqui então ao vivo com o Bruno Hakkad, que é diretor de operações da Fretebras, a gente trazendo o recente levantamento deles em relação ao aumento do volume de fretes para o açúcar neste ano de 2022 aqui no Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.